Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte jogo aberto, Renata Fã comentando tudo aí sobre o Flamengo que enfrenta o Corinthians domingo na Supercopa do Brasil, né? Os dois vencedores aí, um do Brasileirão, outro da Copa do Brasil. Vamos ver aí escalações, se Paquetá vai jogar e também sobre a negociação, o Marcos Antônio, né? Ele quer ir pro Flamengo e o Flamengo deu um grande passo para essa contratação. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Dizem que relembrar é viver, então vamos reviver o futebol, porque a Supercopa do Brasil será disputada e decidida no domingo entre Flamengo e Corinthians, e a gente vai trazer um pouquinho de história aqui no Jogo Aberto. No horizonte da capital federal já brilha a Supercopa Rei. Em um dos maiores estádios do país, o encontro das maiores torcidas do Brasil. Mais de 70 mil pessoas devem acompanhar em Brasília outra decisão entre Flamengo e Corinthians. Depois do Grêmio vencer a primeira edição contra o Vasco em 1990, foi a vez de rubro-negros e alvinegros se encontrarem no Morumbi em 91. Aliás, a Band foi decisiva, viu? Invadiu Ronaldo! Nosso Ronaldão era o goleiro daquele time que venceu o Fla por 1-0 com um gol do craque Neto. O jogo, o Corinthians é o campeão da Supercopa. Aí foram quase 30 anos sem Supercopa. E nessa nova fase do torneio, o estádio mais utilizado foi justamente o Mané Garrincha. Das 7 edições, desde a retomada da competição em 2020, essa vai ser a quarta aqui no Gigante de Brasília. A quarta envolvendo o Flamengo, que é o maior campeão do torneio. Em 2020, o rubro-negro fez 3-0 no Atlético Paranaense, com gols do trio Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Volto a dizer, o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Mais uma vez, estamos em outro patamar porque a gente tem Libertadores, Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Interprete quem quiser, da forma que quiser. No ano seguinte, de novo na capital do Brasil, o Palmeiras pela frente. Depois de um 2-2 eletrizante no tempo normal, aí nas penalidades, Felipe Luiz, hoje técnico, perdeu. Mas Diego Alves pegou 4 cobranças e deu o bicampeonato ao Fla. Ser campeão brasileiro no final de fevereiro, em abril agora poder comemorar um outro título, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, valorize ainda mais a nossa conquista. Também nos pênaltis, o Flamengo perdeu a chance do terceiro título seguido para o Atlético Mineiro. Na Arena Pantanal, outro 2-2. E o goleiro Everson foi o cara após 24 penalidades cobradas ao todo. O reencontro com o Mané Garrincha e com o Palmeiras. Mas dessa vez o homem do jogo foi Gabriel Menino, que fez 2, incluindo o gol do título num 4-3 eletrizante. Quer mais pênaltis? Então vamos a 2024, o ano em que a Supercopa do Brasil virou Supercopa Rei, em homenagem a Pelé, após a morte do eterno camisa 10. 0-0 entre São Paulo e Palmeiras no tempo normal, e Rafael foi o herói tricolor no Mineirão. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei! Já a última edição foi no Mangueirão, em Belém do Pará, local em que o Fla conquistou o tri, vencendo o Botafogo por 3-1, com 2 do Bruno Henrique. Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. Nunca chegarei perto, mas o que eu quero é um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Meus amigos, tá chegando a hora da verdade. O que vem primeiro? O tetra do Fla ou o bicampeonato do Timão? Mais de 60 milhões de brasileiros aguardam essa resposta. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Pra você que é bem jovem ainda, que não lembrava, nunca viu o Ronaldão em ação pelo Corinthians, olha ele ali, fazendo várias defesas e tomando um cartão amarelo. Você já era assim naquela época. O que você lembra da Supercopa do Brasil? O que você pode falar para os jogadores do Corinthians para essa edição? Ronaldão, agora é contigo. Primeiro que eu fui perseguido nessa época aí pela arbitragem. Então eu esqueci a arbitragem, porque parece, né? Não, deixa pra lá, isso eu não vou. Você gosta de falar da arbitragem? Eu não vou falar da arbitragem, por isso que eu gosto de falar da arbitragem, porque eles erraram muito comigo quando eu estava no gol do Corinthians, então, muitos cartões desnecessários. E como é um jogo só, a gente fala o quê? Que a característica do Dorival é que ele é muito bem no mata-mata, menina. Ele, quando teve a oportunidade na Copa do Brasil, ele sabe, essa defesa aí, vou te falar, se ela pega na trave... A bola 1 metro pra cima se ela pega na trave, ele pegou. Joguei pra fora. E aí também tem uma defesa que foi no susto, olha lá, quer ver? Olha lá, olha que saída bonita. Não, é uma saída bonita e uma saída sem ser espalhafatosa. É, sem espalmar, né, menina Renata? Quando a bola... Olha lá, olha, perseguição total. Olha lá, Nossa, gente, olha o que eu aguento. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Eu falei, apita a direita aí, ó. Orelhudo. Aí ele tá. Mas deixa eu falar, esse jogo é a cara do Dorival Júnior, que ele sabe montar um time para essas ocasiões. Mata-mata, ele sabe posicionar a equipe, ele já colocou o time titular para jogar. Então é um jogo... E na matéria falaram em 60 milhões de torcedores envolvidos nessa final. 60 não, são 180 milhões de pessoas de olho nessa final. Torcendo pro Corinthians mais de 100 milhões. E torcendo contra, deve ter algum tipo Edu e o Cicinho. Mas tudo bem. Então é isso, o Dorival tem a característica para essa competição aí, para esse jogo, esse mata, porque não tem mata-mata, esse mata, e o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo aí, Edu. Não, como você falou, é um jogo, tudo pode acontecer, ainda mais o momento do Flamengo, depois do último jogo contra o São Paulo, né, mostrou com que não tem time imbatível. Mostrou que o time do Flamengo também tem as suas deficiências, que não está bem, não ainda se encontrou. E aí o Corinthians pode chegar lá e vencer também. E eu era bom mesmo, hein? Meu Deus. Tem empresário? Teve empresário? Eu vou vender essa... As imagens não mentem. As imagens, Latino. Vamos agora às imagens de Brasília, do Mané Garrincha. Lá está Lucas Herrero para acompanhar vários duelos da Supercopa Rei. Seguinte, começa por Dorival e Felipe Luiz, um timaço do Flamengo, expectativa por Paquetá, se aparecer no bid hoje pode estar à disposição. E além disso, o Corinthians querendo mais um título. Vai ser um duelo de titãs, hein? Herrero, pra você aquele bom dia. Tudo bem, Rê? Muito bom dia a você e a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Antes de mais nada, estamos aqui, nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha, que espera colocar aqui dentro desse gigante de Brasília mais de 70 mil pessoas. E eu queria explicar pro Ronaldão que essa pulseira verde aqui, ó, não tem nada a ver comigo, não foi presente do Edu Dracena, tá bom? Essa aqui é a pulseira da assessoria de imprensa do estádio Mané Garrincha. Mas isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Vamos esperar para domingo às 4 horas da tarde, quando a bola vai rolar. O Palmeiras é rival do Flamengo e também do Corinthians, né, meus amigos? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo depois do Aeropaquetá que aconteceu no final dessa semana. Só se fala em Supercopa Rei. E como estamos dentro do estádio, vamos mostrar um pouquinho mais sobre esse gigante maravilhoso. Um estádio que foi reconstruído na verdade, né, para a Copa de 2014, foi demolido e depois colocaram 72 mil pessoas aqui. A capacidade desse estádio é para mais de 72 mil lugares. E ali embaixo vocês vão ver agora o palco. Mas esse palco não é para entrega das medalhas e tudo mais, é para o show. Teremos show de João Gomes aqui, o rei do piseiro, vai cantar antes da bola rolar para Flamengo e Corinthians. Temos todos os adesivos já colocados no entorno do estádio aqui, ó, Supercopa Rei, Super Campeão do Brasil. E o Sidney da Mata, que é o nosso cinegrafista, está fazendo esse passeio com vocês pelo estádio para mostrar aquele setor ali mais cinza, né? Temos as cadeiras todas vermelhas e um setor cinza. Nesse lugar teremos as divisórias, né, entre a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians. São poucos lugares que foram retirados para que a gente possa ter essa capacidade para 70 mil pessoas. Então, teremos de um lado
torcedores do Flamengo, do outro, torcedores do Corinthians. O Fla, como foi o campeão brasileiro, vai ser o detentor do vestiário A, do vestiário principal. O Corinthians fica com o vestiário B aqui do Mané Garrincha, que já recebeu Copa do Mundo, Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Aliás, o recorde desse estádio de público é dos Jogos Olímpicos, com 69 mil torcedores. Se batermos essa expectativa para 70 mil pessoas, o recorde será de Flamengo e Corinthians nesse domingo. Como você bem disse, né, Rê? De um lado a expectativa para a estreia do Lucas Paquetá, do outro o Corinthians pode inclusive colocar o Caio César em campo, né, reforço de 21 anos que veio do Al Hilal. Esse sim já está no bid da CBF, no boletim informativo diário. Só que as duas equipes estrearam há só 19 dias, né? A gente fala que é muito começo de temporada. O Corinthians não conseguiu vencer ninguém da Série A até o momento. São 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo, com o time principal, estreou 10 dias depois, né, no dia 21 de janeiro, mas até agora também não conseguiu vencer uma partida importante, né? Além do Vasco, conseguiu uma vitória contra o Vasco, depois 2 derrotas para o Fluminense e para o São Paulo. Portanto, Flamengo e Corinthians chegam um pouco mais pressionados e com alguns titulares que ainda não foram experimentados direito, né? Jorginho, Arrascaeta e Memphis Depay do lado do Corinthians até agora fizeram menos do que uma partida completa. Vamos acompanhar, depois desse clima aqui do estádio, de mostrar o estádio Mané Garrincha, vamos saber como foi o clima no Rio de Janeiro para a chegada, para o abraço da massa, da nação flamenguista com relação a Lucas Paquetá. Gabi Marino conta tudo pra gente sobre esse retorno. Estamos indo de volta pra casa. 8 anos de espera. O garoto que saiu do Flamengo em 2018 agora volta pra casa. Cara, eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo. Na Europa, ele passou por grandes clubes europeus, como Milan, Lyon e West Ham. Para ter Paquetá novamente no time, o Flamengo investiu cerca de 260 milhões de reais. Esta se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Quando foi anunciado, falei, amanhã é minha folga, então vou chegar do trabalho, já vou preparar o meu manto e vou vir aqui prestigiar o cria da base. Só amor, Paquetá é paixão, Paquetá é a nação, Paquetá é Flamengo, pô. Paquetá, ele sabe o sentido da palavra Flamengo, ele sabe que o Flamengo é uma nação, ele ama o Flamengo, ele voltou por amor. A chegada ao Rio foi marcada por uma grande festa no Aeroporto Internacional do Galeão. O que não faltou foi carinho dos torcedores presentes no famoso Aeropaquetá. O jogador cumprimentou os torcedores, tirou fotos, gravou vídeos e até vestiu uma camisa de uma das torcidas organizadas do Flamengo. Paquetá assinou contrato com o rubro-negro válido por 5 temporadas e chega com o desejo de disputar títulos. A primeira taça pode ser levantada pelo jogador já no domingo. Se ele for registrado até esta sexta-feira no boletim informativo diário da CBF, pode ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para a Supercopa do Brasil, diante do Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo finaliza a preparação para o jogo neste sábado. Depois de iniciar a pré-temporada tarde por conta da disputa do Intercontinental, Felipe Luiz vai escalar força máxima no duelo diante do Timão pela primeira vez na temporada. Tem alguns jogadores que estão já na melhor forma, alguns que ainda não, no caso de, por exemplo, alguns jogadores que não treinaram menos, que vinham de lesões, e alguns jogadores que já estão 100%. Isso é normal, isso acontece durante a própria temporada, isso acontece, alguns jogadores podem sofrer lesões, também perdem o ritmo, eles vão pegando conforme eles vão jogando. Então eu acredito que nós vamos chegar nessa final da Supercopa melhor ainda do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos, essa carga de minutos. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. Danilo se recupera de um problema no joelho esquerdo e é esperado na Supercopa. De La Cruz segue o protocolo planejado com a preparação física. E Saúl ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar. Então o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata ou Paquetá e Pedro.
Na última vez que o Jogo Aberto mostrou a escalação prévia do Flamengo, não deu muita sorte. Acabou perdendo para o São Paulo. Só que agora, talvez muito do resultado do Morumbi tenha a ver com esse jogo de domingo. O Flamengo provavelmente já pensando nesse título, sabendo da importância de um jogo só, e tem um adversário complicado, um adversário que, quando disputa uma competição rápida, vai muito bem, que é o Corinthians, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Então o Paquetá, a torcida está eufórica. E se ele aparecer no bid até hoje, às 18 horas, ele poderá ser utilizado pelo Felipe Luiz no domingo. O quê, Rona? Se aparecer, é isso? Eu vou lembrar você, Bibi, da relata. Não vou nem lembrar, só vou contar uma história que você com certeza você vai lembrar. O STJD abriu de sábado até pro Flamengo. O Bruno Henrique, ele abriu de sábado, coisa que nunca aconteceu. Então, fica sossegado que ele pode ser registrado até meia hora antes do jogo. No domingo, lá em Brasília ele pode ser registrado. Porque o Corinthians não vai deixar. O Flamengo tem essa facilidade. Abriu num sábado. O Corinthians teve um jogador aí que foi registrado. Chegou meio-dia lá, os caras, aí, meio-dia, estamos no almoço. Não conseguiu registrar. Os bastidores. Então para você o Paquetá estará à disposição do Felipe Luiz. Com certeza. E como diria lá na Penha, venha que eu sou da Penha, eles diriam com cerveja. É bom também. Eu acho que vai aparecer, cara. É isso. Como é que você vê esse Flamengo que perdeu inesperadamente para o São Paulo, mas agora não tem jeito. É ganhar ou ganhar, e se empatar vai para pênaltis aí. Rossi e Hugo Souza que se virem. Vai ser mais um grande jogo, né, Renata? Falando de torcida, não precisa nem comentar, mas a questão é o seguinte, o Flamengo, mesmo pressionado, ele é muito melhor do que o Corinthians. E quando você monta uma equipe como a do Flamengo, e os jogadores sabem disso, vai jogar 30 jogos, se perder um vai ser cobrado. Por quê? Tem o melhor elenco, o maior investimento, então assim, tem tudo para ser um grande jogo. E do outro lado, tem esse Corinthians, que ninguém dá nada e que chega, ganha uma Copa do Brasil, ganha um Paulista. Por quê? Tem tradição e tem jogadores decisivos também. Eu acredito que sabe também jogar um treinador. Não, os dois treinadores são estratégicos. Tá, exatamente. O Dorival é acostumado com decisões, já fez isso, já provou isso, mesmo sendo inferior o seu time contra os outros adversários, e acabou ganhando títulos. Então, assim, não vou falar que está em aberto, porque o Flamengo é melhor e é favorito. Mas eu acredito também que o Corinthians pode complicar, sim. Então a gente aproveita para mostrar... Não é mais a mesma coisa. Pra gente fechar o assunto dessa final, Supercopa, Mauro, o fato é que os dois times, Corinthians e Flamengo, entraram nesse negócio de um jeito diferente. O Corinthians como eu falei, a instituição Corinthians entende que esse é o jogo desses primeiros meses aí. Deixou pra lá, vou jogar na Vila e tal, porque quer ganhar a Supercopa. No modo Corinthians de ser, né? Escolhe uns objetivos lá, é isso aqui que eu quero. O Flamengo já é um pouco diferente, só que o negócio ganhou outros contornos por conta de tudo que aconteceu ultimamente. O que você acha? Eu acho que aumentou a responsabilidade do Flamengo pelas duas situações, né? Pelo buraco no campeonato estadual, provocado pelas atuações do Sub-20, e o risco muito grande de ter que disputar o torneio da morte, né? Embora esses jogos até possam aliviar um pouco a tabela do brasileiro, por incrível que pareça, porque eles podem acontecer na semana do Carnaval, com um time misto entre Sub-20 e reserva. Se conseguir resultados, aí é bem possível que consiga. Estaria jogando com os mais fracos times do Campeonato do Rio, os 3 outros mais fracos, né? E isso pode significar lá na frente um certo descanso em semanas de Campeonato Nacional ou até de Recopa. Mas evidentemente a campanha no Campeonato Estadual ela criou um problema, né, de imediato, e ele se acentua com a estreia num péssimo segundo tempo contra o São Paulo e uma derrota na primeira partida do campeonato. Isso faz com que esse jogo seja um caminho para acalmar as coisas, né? E o Paquetá tem chance sim de jogar, tá? Ele ainda não assinou o contrato dele deve ser assinado hoje. É aquela coisa, esse contrato tem muitos detalhes, eventualmente na última hora tem um detalhezinho ali que tem que mudar e tal, então ele não assinou ainda. Se assinar hoje, é possível que ele seja inscrito a tempo, e aí ele ficaria à disposição do técnico. Ele vai treinar hoje pela primeira vez com os seus colegas, então treinando hoje,
E estando inscrito, o Felipe Luiz pode até levá-lo. O último jogo do Lucas Paquetá foi contra o Nottingham Forest na derrota no dia 6. Depois não jogou mais. Então ele não joga há pouco mais de 3 semanas. E é o caso, você acha? Deveria ser? Bom, em forma ele tá, vai. Depende de como ele está, né? Depende de como ele está, de como ele vai treinar. Aí uma questão para a comissão técnica avaliar. Se tiver condições, ele vai, mas seria para jogar alguns minutos, tudo indica, não para começar jogando, coisa parecida. Corinthians tem uma má experiência com um jogador que entra só para jogar a final. Lembre-se do Raí chegando para disputar a final. Mandando ver. Fez o diabo a 4 contra o Corinthians. Muito bem, então tá aí, final, hein? Vai ser nesse domingo. Como é que tá a enquete? Só de curiosidade. Botafogo, a enquete, olha na tela aí, com os resultados, qual é a enquete. O que te chamou mais atenção? Botafogo e Cruzeiro disparado. Então é isso, nação. Vamos falar um pouco sobre esse vídeo, falar sobre a situação aí de Paquetá. Será que ele vai jogar, né, a Supercopa, né? Temos aqui uma escalação, né, que pode acontecer contra o Corinthians, né? Olha a escalação aí, galera. A escalação tá bem top, viu? Temos aí no gol, né, Rossi, né? Zagueiro, os dois Léo Pereira e Léo Ortiz, né? Lembrando que Danilo ainda não tá 100% recuperado, né? Mas também é um jogador ali que pode entrar com facilidade junto com o Vitão. Então, de zagueiro, o Flamengo tá bem servido. Nas laterais, Alexandre e Varela. Não trocaria esses dois laterais. Mesmo tendo o Ayrton Lucas ali, eu não gosto muito de Ayrton Lucas, né? Então, esses dois laterais estão muito bons. O Olhal também não é um lateral que a torcida gosta muito e não vem fazendo boas atuações. Então, esses são os dois melhores laterais. No meio aí, que tem muitas opções, né? Então, vem Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lembrando que o Flamengo ainda tem De La Cruz, né? Tem Everton, tem Alan, né? Tem vários jogadores que podem jogar nessa posição aí de alto nível. Lá na frente tem Paquetá, Carrascal, Pedro. E na reserva tem Plata, tem Cebolinha, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique. É muita opção, né? Fora os que eu não lembro, né? Acho que Michel já tá de saída, mas tem muita peça de oposição para jogar aí contra o Corinthians. Então, só depende de como o Felipe Luiz vai armar esse time. Se você gostou do vídeo, galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo. Que logo mais vou trazer mais respostas para vocês. Agora valeu e até o próximo vídeo.